fundamental que você saiba o que você precisa aprender na etapa do aprendiz para conseguir fazer o seu bolo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje, como sempre, eu estou aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. Bom, o assunto de hoje é: existe receita para escolha de carreira? E aí? Será que você consegue ter um passo a passo? Você consegue saber algo que você pega ali e funciona para todo mundo para escolher uma carreira? Então, se você quer saber isso, fica com a gente aqui nos próximos minutos que eu vou conversar com vocês e vou explicar tudo direitinho. Então, de cara, eu já posso dizer para vocês que sim, existe uma receita para escolha de carreira, tá bom? É como se você estivesse seguindo uma receita literalmente para fazer uma comida e aí saísse aquilo ali, né? E aí, assim, pode parecer um exemplo meio bobo, porque se você segue uma receita para fazer uma comida, vai ser sempre a mesma comida. E, obviamente, você seguindo uma receita para escolha de carreira, não vai ser sempre a mesma carreira para todo mundo. Isso é uma questão bastante óbvia. Porém, eu acredito que o óbvio deve ser dito, e aí eu estou conversando sobre isso com vocês. Bom, mas vamos lá, imagina, eu ia falar porém de novo, mas imagina a seguinte situação. Vamos dizer que eu te dei uma receita de um bolo mágico, tá? E aí, por que a receita do bolo mágico? Porque eu vou te dar uma receita, você vai seguir aquela receita, porém é como se aquela receita tomasse a sua cara. E aí você vai fazer o bolo, você vai botar no forno aquela massa. Quando você abrir o bolo, vai sair um bolo feito com a sua cara. E se um amigo fizer, vai sair um bolo diferente. Ele seguiu a mesma receita, o mesmo passo a passo, até o momento de botar no forno, só que quando ele abriu o forno, veio um outro bolo. Por isso que eu chamo que é a receita do bolo mágico, porque todo mundo segue a mesma receita, porém cada um recebe um bolo diferente. Cada um, ao terminar, quando a pessoa abre o forno, vê um bolo diferente, tá? Então, assim, existe a receita do bolo mágico. Essa questão de escolha, ela é dividida em algumas etapas. Para quem está acompanhando a gente, na semana passada eu falei sobre a primeira etapa, que é a etapa do Peter Pan. Não vou entrar nesse assunto de novo, vou deixar aqui, ó, nos cards. Então, se você quer assistir, clica aqui e assiste o vídeo da semana passada, para que a gente não fique toda semana repetindo o mesmo conteúdo. Então, assim, existe, por exemplo, a primeira etapa, que é a etapa do Peter Pan, tá? Existe uma segunda etapa, que é a etapa do aprendiz. E o que é essa etapa do aprendiz? Como o próprio nome já diz, você vai ter que aprender. Essa etapa ela é fundamental para que você consiga aprender a escolher carreira, para que você consiga fazer o seu bolo mágico, passar por essa etapa bem, saber o que você precisa aprender, o que você precisa estudar um pouquinho. E se você não gosta muito de estudar, eu te digo que assim, você não precisa se preocupar, porque você não vai estudar história, geografia, você não vai ter que ler um texto sobre alguma história ou um livro, não. Você vai aprender algumas coisas para que você consiga se ver com outros olhos. Cara, isso é uma parada, tipo, muito legal. Independente de você gostar ou não de estudar, você vai estar aprendendo alguma coisa que vai te ajudar até, de repente, se você tem uma dificuldade para se achar. Por exemplo, se achar, que eu digo assim, na escola você tem muitos grupinhos às vezes, ou você tem aquele pessoal mais nerd, que é do computador, do videogame, você tem a galera hoje em dia da rede social, você tem, sei lá, quando se fala de música, você tem o grupinho de roqueiro, você tem quem curte sertanejo, você tem a galera do funk. Então, assim, às vezes é difícil para você se encontrar num grupinho, tá? E por quê? Porque você ainda não entende alguns aspectos que deveriam ser básicos, mas não são tão básicos, mas alguns aspectos sobre você mesmo. Então, nessa etapa do aprendiz, você vai entender algumas coisas, você vai aprender algumas coisas que vão funcionar não só para que você consiga aprender a escolher uma carreira, mas para que você se entenda de uma maneira diferente e você, por consequência, vai acabar conseguindo achar o seu lugar, o seu espaço, né, social, o seu espaço no mundo familiar,
o seu lugar um pouco mais fácil, tá? A questão de escolha de carreira não está limitada simplesmente a escolher uma faculdade, como muitas vezes você pode pensar. A questão de escolha de carreira, ela é uma escolha de vida. Você vai trabalhar com aquilo. Muitas vezes você vai passar mais tempo no trabalho do que com a sua família. Então tem que ser uma coisa bem feita, tem que ser alguma coisa que tenha a sua cara, tem que ser o teu bolo, cara, porque se você pegar o bolo de outra pessoa, não vai ficar legal. Você pode até experimentar, o bolo pode estar bom, sabe? Por exemplo, um exemplo clássico, você pega alguém que gosta de chocolate, pega um bolo com massa de chocolate, bota cobertura de chocolate, bota chocolate em cima, a pessoa pode provar o primeiro pedaço, achar maravilhoso, mas ela pode não conseguir comer o bolo todo até o final. Então, assim, não adianta pegar o bolo de outra pessoa, você vai ter que ter o teu, com as tuas medidas, sabe? Com a tua cara, com o teu formato, para que você consiga ver aquilo bem, tá? Então, assim, vou até contar uma historinha aqui que eu gosto, tudo comigo é senta que lá vem história. Eu vou contar uma historinha aqui bem rapidinho para exemplificar isso, tá? Tinha uma mulher que toda semana, uma vez por semana, ela comprava um pacote de um biscoitinho amanteigado com um pouquinho de goiabada naquela padaria que era mais próxima da casa dela. E aí, uma vez por semana ela comprava e quando ela estava tomando café com aquele biscoito, ela pensou assim, poxa, esse biscoito é muito bom, mas tem pouca goiabada. Se tivesse mais, ficaria mais gostoso. E ela levou essa reclamação para o padeiro, né? Claro que de uma maneira legal, ela perguntou para ele se isso poderia ser feito, ele disse que infelizmente não, que ele seguia a receita da empresa, da padaria, né? Mas ela sugeriu, ela falou que o biscoito ficaria muito mais gostoso com mais goiabada. E aí um belo dia, quando ela chegou lá para comprar, o padeiro fez um especialmente para ela, recheada de goiabada. E ela foi para casa toda feliz. Quando ela sentou, que ela foi tomar o cafezinho dela com o biscoito, o que aconteceu? Ela achou o biscoito enjoativo. Tinha goiabada demais e biscoito de menos. Então aquele equilíbrio que existia entre o leve doce do biscoito e o grande, o doce mais pesado, né, da goiabada, aquele equilíbrio meio que se perdeu. Meio não, ele se perdeu totalmente, né? E aí ela descobriu o quê? Que na verdade aquilo, o que tinha anteriormente já era gostoso, já era bom, já era suficiente, né? E aí cadê a cara para falar com o padeiro de que tipo, olha, lembra aquilo que eu te falei? Então, esquece, foi tudo uma merda, a intenção foi boa, mas ó, continua no teu biscoito que tá ótimo, tá? Então, assim, é o mesmo caso daqui do bolo, né? Se você pega o bolo de outra pessoa, se você de repente tenta incrementar, fazer alguma coisa a bel prazer, simplesmente porque você quer, porque você acha legal, isso pode desequilibrar a tua receita. Então é fundamental que você saiba o que você precisa aprender na etapa do aprendiz para conseguir fazer o seu bolo. Uma outra etapa também que eu fiz foi fazer uma pesquisa escrita na internet. Foi lá, entrei no Google e comecei a jogar palavras sobre carreira, como escolher carreira, se existe uma receita para escolha de carreira. E assim, a verdade é que você acha muita coisa, principalmente se você digitar receita para escolha de carreira. Você acha muita coisa, mas não acha muita coisa útil, principalmente por jogar a palavra receita. Às vezes acaba parecendo uma receita mesmo de alguma coisa. Ou eu caí em pesquisas como um concurso para a Receita Federal. Então não recomendo vocês a fazerem essa busca no Google, tá? De receita para escolha de carreira. Pelo menos a parte escrita não retornou basicamente nada assim muito interessante. Algumas coisinhas legais que eu vi, mas nada assim que vá te ajudar muito. Achei uma coisa interessante porque eu achei num site de uma universidade um testezinho lá que te ajuda meio que a decifrar uma carreira que seja boa para você. O teste não é ruim, tá? Se eu não me engano, ele usa uma teoria das personalidades como fundo para aquele teste, que é bem legal, tá? Porém, o que eu, Otto, achei falho? Cara, é um teste de uma universidade. Quando você acaba, ele vai te dar as áreas daquela universidade, né? Ele não vai te dizer assim, ó, você não precisa fazer faculdade, você pode fazer o curso livre na área tal.
Então, assim, o teste não é ruim, a ideia não é ruim, o resultado não é ruim, porém, o objetivo não é simplesmente, vou fazer um teste aqui para ajudar os adolescentes. A meu ver, o objetivo daquilo ali é o quê? Angariar alunos, trazer alunos para a faculdade. Então, pode ser que se a carreira é certa para você for uma carreira mais tradicional, que tenha naquela universidade, pô, legal, ok, aquilo ali pode ser um indício bom para você. Em compensação, se não for, você vai cair numa área ali, né? Por conta de que eu também não culpo, não tô aqui para falar mal, dizer, tinha que fazer um negócio para ajudar. Não, nada disso. Cada um faz o seu conteúdo com seus próprios objetivos. No caso dessa universidade, eles criaram um teste para orientar os alunos, mas também para trazer alunos novos para a universidade, o que é perfeitamente normal. A gente vive num universo capitalista, isso tem que acontecer, o negócio tem que andar. Então, assim, eu acho que vale a pena, de repente, até você fazer como curiosidade, vale, mas você tem que manter isso em mente, né? Que você tem que, de repente, buscar aquele resultado para te dar um nortezinho sobre a tua personalidade e fazer outras buscas, não só pegar aquele resultado e falar, oba, me achei, esse aqui é meu bolo, né? Aquilo pode ser um dos ingredientes do teu bolo, mas a receita do bolo mágico pode não estar completa ainda, ok? Eu li uma frase num site que eu achei interessante, assim, não no bom sentido, tá? Eu vou explicar para vocês, que é o seguinte, eu vi num site a seguinte frase: analise o futuro que cada carreira pode escolher. E aí você tem que tomar muito cuidado com essa frase, porque ela pode ser vista de uma forma boa e de uma forma ruim. Por exemplo, clássico exemplo que eu dou aqui, você quer fazer artes cênicas, eu falo muito sobre artes cênicas porque ser artista no Brasil ainda é considerado uma coisa ruim. Pô, você não vai ganhar dinheiro, vai morrer de fome e tal. Então é um exemplo clássico que a gente usa muito aqui no Busque Sua Arte. Mas voltando, você quer fazer artes cênicas, a sua família não quer que você faça. E aí se você lê lá, analise o futuro que cada carreira pode reservar. Historicamente, tradicionalmente, artes cênicas não é aquela carreira do futuro brilhante, né? Claro que você tem muitos atores famosos e tal, muita gente, diretores, de repente alguém que trabalha com cenografia, com iluminação, direção teatral, enfim, você tem muita gente boa, muita gente referência, mas você também tem muita gente que até desistiu da área. Então, assim, tem que ter cuidado com essa questão de analisar o futuro que cada carreira pode trazer, porque se você pega uma área que tradicionalmente, ou que é mais conhecida, que já tem essa fama de não dar certo, né? Tipo artes cênicas, ou quando você quer ser músico, que fala, o músico morre de fome, né? Geralmente, algumas áreas ligadas ao universo das artes, de maneira geral, tem essa má fama, né? E que não é correto. A gente, inclusive, o nosso primeiro podcast Profissões foi com o Vitor Maia, né, que é de artes cênicas, é um profissional incrível, com uma incrível trajetória de vida. Ele dividiu um pouquinho com a gente como foi, quando começou, que a família dele também era contra, e hoje ele é um excelente profissional, mega reconhecido, com um montão de trabalho legal. E ele contou um pouquinho, né, ele diz que você não pode parar, por exemplo, que você tem sempre que correr atrás. Então, assim, eu acho que cada carreira você vai fazer um pouquinho da tua vida, o teu futuro você que vai fazer, né? O quanto você quer correr atrás, o quanto você quer ficar sentado esperando que um emprego legal venha até você. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que o universo funciona. Então, assim, tem que tomar cuidado se você vê uma frase dessa de analisar o futuro que cada carreira pode trazer. Tem que ter cuidado com a carreira e com a análise que você vai fazer, tá bom? Porque você pode estar se baseando em mitos e não em fatos para fazer aquela análise. Outra coisa, assim, por que também é tão difícil fazer esse bolo? Por que é tão difícil aprender isso, né? Porque, na realidade, a gente ainda vive num sistema de ensino, sistema educacional, nessa parte escolar, onde você não é ensinado a escolher. Eu, Otto, tenho uma opinião muito diferente, assim, por exemplo, eu acho que algumas matérias deveriam ser substituídas na escola, claro que não durante toda a etapa, tem algumas coisas básicas que você precisa aprender, talvez eu acho que até o ensino fundamental pudesse ser mantido, mas na minha opinião, isso é, de novo, minha opinião, tá? O ensino médio poderia ser todo reformulado,
onde você poderia aprender um pouco sobre empreendedorismo, um pouco sobre finanças, porque a gente culturalmente, o brasileiro, por exemplo, não tem muito hábito de guardar dinheiro, a gente é um pouco mais mão aberta com essas coisas. Então, assim, deveriam ter várias coisas que deveriam ser ensinadas, no mínimo no ensino médio, né? Eu acho que você poderia concluir essa parte escolar até o ensino fundamental. E no ensino médio você vai aprender a ser gente grande. Tipo, cara, o que você precisa aprender para viver, sabe? Por exemplo, tem muita gente que fez faculdade de medicina, que é uma área muito tradicional, e não foi ensinado sobre marketing digital. Então agora a pessoa é médico, né? E a gente vive numa época em que, pô, tu vai buscar de repente lá no Instagram um resultado do trabalho da pessoa, se tem pacientes satisfeitos, se tem depoimento. Então, assim, às vezes não, né? A faculdade de medicina não tem essa coisa. Vamos te ensinar a ser empreendedor, vamos te ensinar a vender a sua imagem, né? Claro que de uma maneira positiva, você não está se vendendo, né? Você está ali demonstrando um pouco do teu trabalho, da tua atuação, do teu estudo, do teu conhecimento. Então, assim, na minha opinião, isso tinha que ser um pouco reformulado. A gente não é ensinado a escolher, você não aprende a escolher nada na escola, você aprende talvez a estudar, né? E eu ainda tenho uma briguinha assim que eu digo que existe o aluno e existe o estudante, né? O estudante é aquele que sabe como estudar, que, por exemplo, vai para casa e revê o conteúdo do dia na escola. E existe o aluno. O aluno é aquele que vai para aprender o que tem que aprender, que se demora tu estuda um dia antes da prova e tal. Então, assim, mesmo dentro desse critério de matérias escolares, a escola não ensina muito a ser um estudante. Claro que algumas escolas são melhores do que outras, tem escola bilíngue, escola que dá um direcionamento, que tem monitor, que dá um suporte. Geralmente, aí, quanto mais cara, quanto melhor o nível da escola, mais preparado você sai. Porém, ainda assim, eu acredito que deveriam haver algumas modificações em que ensinasse a gente a conseguir tomar decisões melhores na nossa vida, seja no aspecto financeiro, seja com escolha de carreira, seja para ser um pouquinho empreendedor, porque eu acredito que basicamente qualquer atividade que você faça hoje, você tem que saber um pouquinho de empreendedorismo, você tem que ser um pouquinho vendedor, né? Muitas vezes você tem um relacionamento com o público, um relacionamento com o cliente, então até mesmo com o seu chefe, se você faz um trabalho muito bom, mas aquele trabalho pode não ser notado, né? Ou de repente gerar o crédito para outra pessoa, você tem que saber se vender um pouquinho, você tem que saber mostrar o seu valor, você tem que saber mostrar que aquele bom trabalho foi uma iniciativa sua, foi uma proatividade sua. Então, assim, a gente não é ensinado a escolher. E isso é uma questão bastante, na minha opinião, grave e que dificulta, né, muito essa questão da escolha de carreira. Você não é ensinado a escolher, como é que você vai fazer para tomar uma boa decisão, para conseguir escolher uma faculdade legal? Não vai, né? A não ser que você faça um curso paralelo, alguma coisa que te ensine a fazer isso, muito provavelmente você não vai conseguir tomar uma boa decisão quando for escolher uma carreira para a tua vida. Uma outra coisa que conta é que assim, os tempos vão mudando, né? Algumas coisas se mantêm. Por exemplo, eu lembro que, sei lá, eu conversava com meu avô quando eu estava, sei lá, no 6º ano mais ou menos, né? Que algum tempo atrás era a 5ª série, que hoje é o 6º ano. E aí eu lembro que eu estava conversando com meu avô estava contando que quando ele estava no 6º ano, o que ele tinha que aprender em geografia, por exemplo, era, sei lá, quais as afluentes do rio Amazonas, do lado esquerdo, do lado direito, nome de rio e tal, capitais do Brasil, estados e capitais do Brasil. Eu já estava aprendendo um pouco mais à frente ali, né? Geografia do Brasil, mas também estava aprendendo geografia geral. Eu lembro que eu estudei num colégio pré-militar, onde eu tinha que estudar um pouquinho da geografia da Europa, a gente conhecia um pouquinho da geografia do Japão. Então, assim, as coisas foram ampliando seus horizontes. O universo foi ficando maior, diferente do que na época do meu avô, do meu pai, ele tinha que saber ali as afluentes do rio Amazonas. Então, assim, houve uma mudança, né? Eu não quero que você pense assim, que as coisas são estáticas há 100 anos, não. Houve uma mudança, o universo ficou maior,
porém o sistema ainda é o mesmo. A gente é um pouco robotizado no sentido do que você precisa aprender. A própria matemática, eu acho que a matemática é um negócio que ajuda a gente em tudo na vida, porém poucas coisas assim, eu já usei algum conhecimento de matemática ao longo da minha vida que me ajudou. Eu vou dar um exemplo bobo aqui para vocês. Uma vez eu estava atendendo um cliente que uma das coisas que ele falou para mim é que as pessoas não sabiam matemática, que todo mundo era muito ruim. Ele, por exemplo, achava um absurdo ninguém saber a fórmula de Bhaskara. E por um acaso, era uma das poucas coisas que eu lembrava, porque eu curtia estudar isso, equação de segundo grau e tal. E aí eu fui e falei para ele, e ele ficou um pouco, assim, não impressionado, mas assim, ele achou aquilo diferente, porque de maneira geral as pessoas realmente acabam esquecendo isso, né? Então, eu já fui ajudado, não vou dizer salvo, mas eu já fui ajudado em alguns momentos da minha vida por algum conhecimento que eu tive na escola, né? Principalmente com português ou matemática. Porém, não é uma coisa assim que, eu precisava saber polinômio, sabe, geometria avançada, alguma coisa assim para poder me dar bem com aquilo. Então, como eu falei, né, a gente é um pouco robotizado na escola para você estudar aquilo, ter que tirar uma boa nota e você sair bem e você ser avaliado por aquilo. Quando, na realidade, essa avaliação não funciona para muita gente. Se você tem uma inteligência matemática muito boa, aquela parte da lógica matemática muito boa, ou se você tem uma inteligência linguística muito boa, e para quem não sabe do que eu estou falando, pesquisa um pouquinho na internet, você vai achar algumas teorias que falam sobre isso, em especial a teoria das múltiplas inteligências, e aí você tem aí, basicamente a escola é dividida entre lógico-matemática e inteligência linguística, né? Então, se você tem uma dessas duas bem desenvolvidas, ok, você vai conseguir se dar bem na escola de uma maneira geral, tá? Se você não tem, vai ser bem mais difícil para você. Se você não tem, não, né? Todo mundo tem as inteligências em algum grau. Então, se você tem ela pouco desenvolvida, essas duas, a escola vai ser bem mais difícil para você, tá? Agora, o que eu posso te dizer de bom é o seguinte: a escola vai acabar, né? Você vai terminar ali o ensino médio e vai sair fora. E aí, no universo de verdade, fora da escola, você consegue se dar bem com qualquer inteligência que você tenha. Mesmo que você não tenha muito desenvolvido na lógica matemática ou linguística, você vai conseguir se achar o teu espaço, a tua profissão, a carreira boa para você e vai conseguir se dar bem. Então, se você está num período de dificuldade, se a escola não é muito boa para você, o que eu posso dizer é, cara, estuda o máximo que você conseguir, nem que seja para você tirar o mínimo das notas que você precisa para passar de ano ou conseguir passar no Enem para a área que você quer, porque depois você vai conseguir construir um universo diferente para você. Quando a gente está perdido, uma das coisas que você acaba fazendo, às vezes de uma maneira consciente, às vezes de uma maneira inconsciente, é buscar opiniões dos outros. E normalmente a gente acaba indo para os amigos ao invés de ir para a família primeiro. Eu não vou criticar isso de maneira geral. Se você só está buscando uma opinião sobre você, tipo, você me conhece? Você acha que eu sou mais extrovertido, mais introvertido? Você acha que eu sou bom nisso, bom naquilo? De repente os amigos vão te dar uma opinião legal, né? Talvez não. Eles não vão ter a mesma propriedade da tua família, mesmo que você conviva muito com seus amigos. Cara, tua família tá ali convivendo direto com você, né? Então, assim, salvo em raríssimas exceções, a opinião dos seus pais, dos seus familiares, pelo menos aqueles que moram com você, ela vai ter mais propriedade do que dos teus amigos, ok? Então, assim, é legal que você peça a sua opinião, porém, é um problema você simplesmente seguir a opinião dos outros. Vou te dar um exemplo bobo. Você, gosta tanto de cuidar de bicho, vai fazer veterinária. Não vai, cara. Não vai fazer veterinária porque você gosta de cuidar de bicho, porque você pode amar tratar dos bichinhos e tal, mas quando chega na faculdade e descobrir que você vai ter que abrir um corpo de um bicho, tu pode não conseguir, sabe? E aí o que você vai fazer? Vai trabalhar num pet shop, né? Cuidando de bichinho, dando banho, penteando e tal. Não estou diminuindo o trabalho, longe de mim. Eu estou dizendo que você, fazendo esse tipo de trabalho, você não teria que lidar com as questões da faculdade de veterinária. Então não adianta você ter um raciocínio desse, né? Tipo, eu gosto de bichinho, vou fazer veterinária, porque, cara, provavelmente não vai funcionar, tá bom? É um problema você seguir a escolha ou a dica de um parente ou um amigo?
Se você simplesmente seguir por seguir, é um problema. Agora, se você pegar a opinião dessas pessoas e conseguir cruzar com informações suas que você tem aprendido e criar uma interseção entre elas, né? Aquela coisa da matemática básica, você tem dois conjuntos e uma partezinha ali, né? Eles se cruzam e tem uma partezinha que é a interseção. Então, se você consegue pegar essa interseção, juntar as informações que te deram sobre você com o teu autoconhecimento, com as coisas que você aprendeu, isso pode ser uma combinação bem boa sim, tá? E claro que você tem que ter um pouco de cuidado com as opiniões coletadas, né? Não adianta ouvir a sociedade de uma maneira geral, né? Tipo, pesquisas na internet estão falando isso, estão falando aquilo. Eu acho que esse tipo de opinião não é legal. Como eu falei, você tem que pegar de pessoas próximas a você, opiniões sobre você, tá? Não adianta você simplesmente pegar uma pesquisa de internet, pegar essa opinião social, é como eu digo que assim, é tipo como ouvir seu bisavô, sei lá, teu avô, né? Por mais que ele entenda um pouco de você e que tenha boas intenções, ele saiu do mercado de trabalho, sei lá, há 10, 20 anos, há quanto tempo ele fez a faculdade ou ele estudou, né? Quanto tempo ele entrou no mercado de trabalho, sei lá, 50 anos atrás. Então, infelizmente, ouvir a sociedade é como ouvir teu avô, né? Nesse aspecto profissional. A coisa muda muito e muito rápido, né? Você pode ouvir um aspecto sobre a tua personalidade, mas não adianta muito você pedir uma dica de profissão de mercado de trabalho para uma pessoa que já está há muito tempo afastada disso ou que começou o universo há muito tempo atrás, tá? Então não vamos considerar muito essas pesquisas de internet sobre tipo, o que eu devo fazer. Uma coisa que eu recomendo você tomar um forte cuidado é a questão de profissões do futuro, né? Todo ano sai assim, atualizada, tendência, 2021, as profissões do futuro, profissões em crescimento. Cara, tipo, na minha opinião, tipo, foda-se a profissão que está em crescimento, tá ligado? Aquilo pode não ser para você. Então não adianta nada você pegar uma profissão em crescimento e querer se enfiar naquilo. Então assim, profissão, carreira, escolha de vida, de faculdade, não é para ser feita assim. Não é, isso aqui tá dando bom, isso aqui tá dando dinheiro, isso aqui tá crescendo, vou fazer isso. Cara, a possibilidade disso dar certo para você é muito baixa. A coisa da escolha de carreira tem que vir de você. É uma escolha que tem que ser feita de dentro para fora. E não você pegar uma carreira e tentar enfiar em você goela abaixo. Não rola, tá ligado? A chance daquilo dar merda é muito grande, ok? Uma outra coisa também muito importante é você considerar fantasia e realidade, tá? Por que eu digo isso? Vamos lá, vou te dar um exercíciozinho aqui para você fazer. Imagina que você não precisasse de dinheiro. Se tivesse grana para se sustentar, para ter tudo que você quer, mas você precisasse trabalhar. A gente precisa trabalhar, né? Você vive numa sociedade que você tem tudo, você tem uma grana legal, porém você precisa trabalhar. E aí, se você não precisasse de dinheiro, dinheiro não é mais uma preocupação na tua vida, nem tempo. O que você escolheria estudar? O que você escolheria trabalhar? Eu acho que você deve fazer essa reflexão para entender qual é o teu lado, assim, talvez um pouco fantasioso, ou o lado simplesmente da sua vontade, e depois você cruza esse lado com a realidade, né? Se você pensou assim, eu quero vender sanduíche natural na praia, tipo, é isso que eu quero fazer, entendeu? Então, assim, vale você pegar essa tua vontade, cruzar com a realidade, ver qual é a interseção dali, você consegue trabalhar com isso? Ou se você pegar alguma coisa que você gosta de fazer, mas que você não é bom, tipo, eu quero trabalhar desenhando. Tipo, não preciso de dinheiro, eu não sou bom desenhando, mas eu não preciso de dinheiro, então se comprarem, se não comprarem, tá tranquilo. Então, acho que você deve fazer essa interseção da sua vontade com a realidade e ver se você conseguiria trabalhar com aquilo, tá? É muito importante você fazer essa análise para também não fazer uma escolha de carreira tipo, ok, eu tenho autoconhecimento, entendi, eu aprendi o que eu preciso aprender, eu tenho essa personalidade, gosto de fazer isso aqui, quero trabalhar com isso aqui. Não adianta, né? Tudo tem que ter ali um mínimo de equilíbrio na vida. Então, uma outra coisa que eu digo também é o seguinte, por que também você tem que tomar cuidado com essa coisa de profissão do futuro? Vamos dizer que a profissão do futuro, o cara botou lá como administração, um exemplo, tá? E aí você, beleza, eu vou fazer administração aqui. Aí tu vai fazer 4 anos de faculdade.
Administração é a profissão do futuro hoje, em 2021. Um exemplo, de novo. Aí você vai passar 22, 23, 24 e 25. Em 2025, quem garante que a administração ainda vai ser a profissão do futuro? Então, assim, de novo, não faça esse tipo de escolha. Mesmo que você não faça uma faculdade, que você faça um cursinho, que você fique um ano estudando sobre aquilo, pode ter sido um boom, pode ter sido uma área que deu um boom e que daqui a um ano já não vai estar no mesmo crescimento. Então, assim, não adianta você simplesmente escolher pensando nesse critério, tá? Pensa que você vai fazer uma faculdade, provavelmente, né, você vai fazer uma faculdade, você vai ficar aí seguramente, sei lá, se você fizer um tecnólogo 2 anos e meio, 2 anos, um bacharelado ou uma licenciatura, aí você vai ficar em média 4 anos estudando. Então, daqui a 2, 3, 4 anos estudando, provavelmente o mercado não vai ser o mesmo que está sendo esse ano. Especialmente depois que a gente passou pela pandemia, que as coisas, deram um salto, né? Teve muita gente, um pouco depois que começou a pandemia, que falou que o Brasil avançou 5 anos em 5 meses. Então, assim, a gente está num universo de constante mudança. Cuidado com essa coisa de escolher uma faculdade por escolher, porque quando você sair da faculdade, você pode voltar para um outro universo, tá bom? Conteúdo em vídeo, né? Eu falei que eu fiz algumas pesquisas escritas e fiz algumas no YouTube para assistir alguns vídeos. Tem algumas coisas que eu acho que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu assisti um vídeo que tinha o título de Como Errar Menos. E o vídeo era até legal, não era ruim, tá? O vídeo era bom, só que assim, é complicado, né? Quando você fala em escolher carreira, né? Escolha de carreira, eu não quero aprender a errar menos, eu quero aprender a acertar. Então, assim, você tem que, eu acho que você deve assistir alguns vídeos na internet, fazer uma pesquisa que vai te ajudar, só tem que tomar um pouco de cuidado com como você vai encarar as coisas, tá? Pensando numa situação aí, num título desse aí, você não tem que pensar em errar menos, você tem que pensar em aprender a escolher e acertar, tá? Talvez de repente você não chegue na primeira carreira e aquela seja correta para você, seja da tua vida. Talvez você precise fazer uma análise depois, você precise conversar com profissionais, você precise trabalhar um pouco naquilo, porém a sua preocupação tem que fazer uma escolha acertada. Você não tem que se preocupar em errar menos. Uma outra preocupação que eu acho que você tem que ter quando for assistir o vídeo é tentar separar o que aquela pessoa está falando de legal que vai te ajudar e o que é autopromoção, né? Ou seja, aquela pessoa está tentando vender alguma coisa, está tentando divulgar a imagem dela. E eu vou te dar assim, um exemplo em que talvez você esteja pensando assim, pô, mas como eu vou conseguir diferenciar isso? Sabe quando você está na aula e tem aquele professor que adora falar da vida dele? Tipo, o cara interrompe a matéria no meio para contar o que ele fazia, se ele surfava, não sei o que e tal. É tipo isso. O ser humano já tem um chip para isso na mente, né? Então é importante que você pegue aí essa área, esse teu chip, essa área do teu cérebro, para quando você for assistir um vídeo, você tentar perceber a diferença, tipo, essa pessoa está falando uma parada legal, ela está contando a história dela para ajudar, né, pra um erro que ela cometeu ou alguma coisa que ela acertou, da autopromoção. Você assistir um vídeo simplesmente para alguém estar se vendendo, pode até ser ruim para você. Você pode pensar assim, tô pesquisando um vídeo para aprender a escolher carreira e ele está tentando, sei lá, se vender aqui. E aí você acaba desistindo de assistir vídeo, né, de aprender, de pesquisar sobre aquilo. E eu não recomendo. Eu acho que você deve sim fazer pesquisas, tá? Uma última coisa aqui que eu acho bastante relevante falar sobre essa questão de pesquisa em vídeo. Eu achei um monte de gente falando, dando dicas legais mesmo, sabe? Sobre como escolher carreira, um pouquinho que você precisa saber. Só que todos os canais que eu achei, tá? São canais legais, mas assim, são canais de psicólogos, de profissionais liberais, de empreendedores e tal. E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que aquele canal não trata só de escolha de carreira, tá? É diferente aqui do Busque Sua Arte, que a gente só fala sobre escolha de carreira. E aí agora, antes que você pense, ele acabou de falar de se vender e tá falando do canal dele? Não, eu não tô falando isso para dizer assim, olha, assista aqui o Busque Sua Arte. Não. Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou te falando sobre isso por um simples motivo. Como você tem muitos canais
que falam sobre escolha de carreira. Tem dois, às vezes 3 vídeos falando sobre aquilo, né? As informações acabam sendo um pouco repetidas, porque a base da coisa, vamos dizer que a base da receita, tipo, eu preciso de farinha, eu preciso de leite, eu preciso de ovos, a base da receita do bolo mágico é a mesma. Então, como você tem diversos canais que tem ou poucos vídeos sobre aquilo, as informações de maneira geral acabam se repetindo um pouco. Às vezes a pessoa usa palavras diferentes e tal, ou até fala uma coisinha diferente, mas de maneira geral acaba se repetindo um pouco. Então, assim, diferente aqui da gente, como a gente só fala sobre escolha de carreira, todo vídeo vai ter um conteúdo diferente. Claro que algumas vezes a gente acaba voltando no assunto, porque tem coisas que se cruzam, né? Então não adianta eu falar de alguma coisa que, por exemplo, se eu falar mais à frente de escolha de carreira, eu posso voltar no exemplo do bolo mágico, em alguma coisa que eu disse antes, porém a gente, sei lá, se a gente tem 30 vídeos no canal, 50 vídeos no canal, cada um deles vai ser um tema diferente, mas sempre ligado à escolha de carreira. Então, assim, é legal que você faça a pesquisa, que você assista vídeo, mas que você tenha aí um bom senso do que assistir, onde assistir, um filtro que você vai ter para conseguir aproveitar ao máximo aquele conteúdo. Então, a dica que eu posso te dar nesse aspecto é senta e assiste, faz busca, se você não tiver paciência para aquilo, deixa o YouTube rolando enquanto você está comendo, enquanto você está tomando banho, enquanto você está lavando uma louça, pelo menos você está ouvindo aquilo, prestando atenção naquele conteúdo, tá bom? Então, gente, ó, por hoje é isso, falei pra caramba, eu sempre faço um vídeo pensando assim, eu acho que esse vídeo hoje vai ser curtinho, acaba ficando aí 20, 25, às vezes 30 minutos de vídeo, quando não mais, né? Mas eu tenho muito prazer em estar aqui conversando, trazendo essas informações para vocês, e eu espero que isso possa ajudar você que está assistindo de alguma maneira, eu espero que possa contribuir para a tua vida, para a tua escolha de carreira e quem sabe até alguma escolha de vida que você venha fazer, tá bom? Se você curtiu esse conteúdo aí hoje, se você quer acompanhar a gente, se inscreve, clica no sininho. Toda semana, às segundas-feiras, né? Normalmente aí às 8, 8h30, a gente está divulgando um vídeo aí no YouTube. Às quintas-feiras a gente tem uma live no Instagram, no @busquesuaarte, que é a live 2021. Todas as quintas às 20h21 da noite, tá? Mas normalmente é bem pontual, eu sou bem pontual com a questão da live. E aí ali na live é uma oportunidade da gente estar trocando informação na hora. Se você tem uma dúvida, você vai me pergunta ali. Se for alguma coisa muito fora daquele assunto, de repente eu trago num outro assunto para você, faço uma pesquisa bacana, trago um vídeo. Então é uma maneira da gente estar tendo um contato mais direto ali na live, tá? A gente tem as publicações em feed, no Reels, enfim, tudo que a gente pode fazer para estar ajudando vocês a aprender um pouquinho, aliviar um pouco dessa angústia da escolha, a gente vai estar sempre fazendo, e é isso aí. Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês, um grande abraço para todo mundo, e na semana que vem tem mais. Fui!